Evento que aborda os 50 anos do golpe militar conta com a participação de 2 vítimas daquele período. A atividade foi promovida na última terça-feira para debater sobre o episódio e as consequências para o Brasil. Em 1964, aconteceu um golpe militar e instaurou no Brasil a ditadura, que durou 21 anos. Na época, o presidente da República era João Goulart, conhecido como Jango. Com o golpe, o governo teve fim. Iniciou-se um regime autoritário e nacionalista, que provocou mudanças profundas na organização do país. O período foi marcado também por milhares de mortes e torturas. Em 2014, o episódio completa 50 anos, oportunidade para lembrar e refletir sobre os acontecimentos. Não foram só os interesses dos militares que estiveram em jogo, foram interesses de vários outros países, principalmente os Estados Unidos da América, que tinham um grande interesse que o Brasil entrasse em acordo com eles, principalmente. Na época de Jango, o Brasil estava tendo relações com Cuba, com a China, e por isso também um medo um pouco até bobo, né? Uma jogada de marketing, na verdade, que os Estados Unidos usou para dizer que o Brasil ia virar comunista, né? Eu era do Comando Geral dos Trabalhadores, presidente da Federação Nacional dos Ferroviários, que tinha 200 mil ferroviários. Então, a evolução nossa social, e com o presidente João Goulart, que era meu amigo, era um homem que via os problemas sociais, tinha interesse, vamos dizer, de coração mesmo, de atender certas reivindicações sociais e tudo mais, mas que infelizmente, vamos dizer, a mídia, o latifundiário, os grandes capitalistas ficavam com medo, por causa que, vamos dizer, os comunistas também estavam naquela campanha, nas lutas sindicais reivindicatórias. Então a propaganda que se dizia da direita era que o movimento sindical, com o Jango, iria impor uma ditadura sindicalista. O que hoje a gente sabe que é errado, até porque Jango ele se utilizava de políticas públicas para benefício da população, né? Nunca citou algo comunista ou como se estivesse querendo instaurar um poder comunista no Brasil. A Rede Globo foi uma grande influência, principalmente financeira, da ditadura militar no Brasil. Os militares unidos aos civis, né? A igreja, uma parte da igreja católica, uma parte dos latifundiários, uma parte dos banqueiros que deram um golpe em Jango, porque Jango queria fazer um país diferente. Queria reforma agrária, queria remessa de lucro, queria mudança no ensino, então deram um golpe militar. E nós tivemos que partir para outro tipo de vida. E daí se desencadeou uma violência. Mas quem fez a violência é o que nós estamos tentando fazer hoje, que é resgatar a história desse país e passar para essa geração atual, né, a verdadeira barbaridade que cometeram os militares e uma parte da sociedade civil. Foi uma manobra política que buscava os interesses dos militares em tomar o país e que se aproveitaram de toda uma conjuntura política que existia na época para conseguirem o que eles queriam, né, manipulando através de influências políticas determinados setores da sociedade e culminando no golpe. O debate promovido aqui na UNO no último dia 14 abordou a experiência de 2 vítimas do golpe. Rafael Martinelli e Geraldo Sardinha compartilharam o envolvimento com organizações contra a ditadura. Vivi no Rio de Janeiro, participei do movimento estudantil, no restaurante chamado Calabouço, onde foi assassinado a primeira vítima do golpe militar, civil-militar, né? Com a derrubada do Jango Goulart, né, em 64, né, nós tivemos que passar, em 68, tive que entrar para a clandestinidade, né, e vivi um outro tipo de vida na resistência armada contra a ditadura, né, ao lado de outros companheiros. Foi 20 e tantos anos de ditadura. Nós, vamos dizer, patriotas, etc. e tal, né, que não concordamos com as cassações. Eu fui cassado no ato institucional número 1. Eu sou o número 32 da cassação dos mandatos. Então, tudo isso daí fez com que a gente correu, vamos dizer, não fomos presos, eu não fui para o exterior nem nada, mas nós ficamos num trabalho aqui contra a ditadura militar. E eu fui obrigado também a entrar na luta armada, né, como membro da Ação Libertadora Nacional. Fiquei preso 3 anos, fui condenado a 8 anos, etc. Preso e torturado. Quer dizer, eu aí estou vivo, né? Aguentei todas as torturas e tudo mais, mas teve companheiros meus que morreram na tortura. E outros companheiros que até hoje não se acham o corpo.
Quer dizer, essas coisas a gente tem que falar para a juventude que jamais nós queremos ditadura no Brasil. A presidente do Diretório Acadêmico José Olavo Vargas Dias, Ana dos Santos Beck, acredita que a ditadura influenciou na desvalorização da educação pública. Salienta também que outros efeitos daquele período são evidentes na população brasileira hoje em dia. A população não gosta de política, não tem interesse nenhum se está acontecendo alguma coisa de errado no país, só quando é colocado na mídia. A mídia, ela cresceu muito durante esse tempo e vai continuar crescendo muito. A gente pode falar até mesmo que a mídia consegue fazer uma lavagem cerebral com a população de tanta informação que ela passa pra gente, repetidamente. São as mesmas informações o tempo todo, as mesmas propagandas e tudo mais, E também a questão da repressão, Ninguém tem voz mais no Brasil. Todo mundo acha que é normal que aconteça violência, mas ninguém quer se meter. Ou se não age por vingança, justiça com as próprias mãos, como a gente vê hoje em dia acontecendo no Brasil, mas não vê que a culpa disso é do Estado. Eu vejo hoje que vocês vivem numa sociedade virtual, onde é aquilo que a burguesia sempre desejou, que essa geração não tenha conhecimento da realidade do país. Hoje quem manda nesse país é o quê? É o narcotráfico, com os políticos corruptos, E você chega no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma violência, tem 3 poderes paralelos. A droga é que manda, Comanda a droga, mas ligada aos políticos, ligada aos burgueses. Então é isso que nós combatemos. Então é igual. Hoje nós lutamos pelas mesmas coisas que lutavam em 64. Reforma agrária, justiça e liberdade é consciência das necessidades. A desestabilização da ditadura começou a partir da abertura política em 1974, com o governo do general Ernesto Geisel, mas os militares reagiram contra essas mudanças. Aconteceram ataques a casas de shows, bombas foram lançadas, mais pessoas foram presas e assassinadas. Foi o chamado Atentado do Rio Centro. O episódio teve repercussão mundial. Foi então que a sociedade se uniu contra o militarismo e saiu às ruas. O fim da repressão aconteceu com o mandato de João Figueiredo. Em seguida, iniciou-se a nova forma de administração política do Brasil, com base na democracia. Só que tem muita gente que acredita também que isso tem um lado bom. Que foi bom, por exemplo, que não tinha tanta violência na época, mas aí a pessoa não observa que não tinha violência na rua, mas as famílias de quem eram torturados, nas famílias de quem eram perseguidos, havia muita violência. E nós tínhamos muitas pessoas sendo perseguidas e muitas pessoas sendo torturadas e mortas no país. Em 2012, foi criada a Comissão da Verdade pelo governo federal. O objetivo é investigar crimes realizados pelo Estado no período da ditadura, além da busca pela verdade sobre os demais acontecimentos da época. A Comissão da Verdade, que está interrogando todo mundo, os torturados, como foi torturado, as crianças, tudo isso é importante para a sociedade saber. Acho importantíssimo que a universidade e setores e espaços mais críticos da sociedade construam ambientes de discussão, de debate, resgatando a memória do que aconteceu na época e esclarecendo, até muitas vezes em frente ao que a gente vem ouvido, vinculado na mídia, que não é tão verdade assim. É o exemplo da Argentina, onde eles, os militares de lá, junto com os militares daqui, apoiados pelo imperialismo norte-americano, na Argentina teve 50 mil desaparecidos. Mas lá os generais estão pagando, os militares e os civis que deram o golpe estão pagando, estão indo presos, estão sendo julgados, estão indo presos, entendeu? E aqui no Brasil a impunidade é isso aí. A principal importância é que se a gente lembra, a gente não abre espaço para cometer isso de novo, A gente não pode deixar cair no esquecimento as barbáries que foram cometidas durante a ditadura militar. Nós temos que lembrar, nós temos que discutir e nós temos que sempre lutar pelo melhor do país,